Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um tema difícil, mas extremamente importante, que é sobre o luto de relacionamento. Olá, olá! Marquei essa live aqui, deu a ideia de fazer porque surgiu muita gente entrando no Quebrando Padrão, novos pacientes que chegaram e todo mundo na fase do luto. E aí, tive a ideia de falar sobre isso hoje com vocês, porque pra gente aproveitar aí as luzinhas de Natal, que tá tudo iluminado ainda, e a gente colocar a nossa candeia sobre a mesa, né? Não perder a nossa luz, não começar um ano assim na escuridão, né? Então, para todo mundo que tá sentindo aí o término de um relacionamento, que ainda sente alguma falta, que ainda tem alguma dor. Boa noite, Ricardo. Que ainda tem algum ressentimento, essa live é para vocês. Vamos falar sobre o processo do luto hoje. A gente não gosta de falar de certos assuntos, né? Mas é muito melhor a gente falar sobre eles do que ser pego desprevenido e daí sofrer muito mais quando aquilo acontece com a gente. Então, hoje estaremos falando sobre o luto, né? Então, eu queria perguntar para vocês aí, para eu ter uma ideia, quem é que tá nessa fase? Quem é que tá ainda sentindo aí uma separação, um término, que ainda acha que não processou tudo, que ainda tem alguma mágoa, algum ressentimento? Oi, gente, boa noite. Então, falem pra mim aí quem tá nessa fase de luto, que é uma fase em que a gente sente a perda de algo que foi bom, de alguma forma na nossa vida. A Tatiane falou, eu terminei há 3 semanas com um narcisista. A Cá também, eu. Pedro, eu. Então é o seguinte, gente. A gente vai falar sobre vários tipos de luto hoje para vocês entenderem a diferença de um para o outro, o que acontece dentro do luto, tá? E como é a melhor forma da gente lidar com isso. E do porquê que o luto tem muitos presentes. Tem, assim, um presente muito grande pra gente colocar a nossa vida no rumo correto. Qual é o rumo correto? É o rumo da nossa essência. É fazer com que a nossa vida e as nossas relações sejam mais aquilo que nós somos e menos do que estavam sendo. Então, o luto, ele traz muitos presentes. Eu vou falar para vocês sobre todos. E, assim, a gente vai sentindo o luto, gente, muito antes do rompimento acontecer. Tem várias coisas na nossa vida que a gente sente antes daquilo acontecer. E o luto é uma dessas coisas. A gente começa a sentir o luto quando a gente está numa relação. Hoje a gente está falando de luto de relacionamento, né? E a gente entra nessa primeira fase do luto, que é a fase de negação. Então é quando você está lá numa relação e você reluta em admitir que aquela relação não tá boa. Quando você começa a negar a realidade, você já pode estar entrando num luto. Por que que isso acontece, né? Primeiro porque a gente não quer perder as nossas fantasias. A gente não quer perder o que a gente idealizou de viver com aquela pessoa. A gente não quer matar dentro de nós os nossos sonhos que a gente vem aí cultivando desde sempre, às vezes, desde que a gente nasceu lá, desde a nossa infância, muito pequenos. E aí a gente aprende que, por exemplo, a gente vai estar com alguém um dia e vai ser feliz com essa pessoa. E aí as coisas começam a ter conflitos, a ter problemas, e você pode começar a negar a realidade. Somente para você não desacreditar daquilo que você sempre acreditou e que você passou a acreditar com aquela pessoa. Só que não precisa ser assim, né? A gente pode lidar com a realidade e sem que isso seja um sofrimento, sem que a gente precise abandonar os nossos sonhos, abandonar os nossos desejos de viver uma relação saudável, leve, próspera com alguém.
Pedro falou, não consigo dormir, fico 24 horas com ela na cabeça. Então, tem vários tipos de luto, a gente vai falar disso, tá? O luto saudável, gente, de uma relação saudável, ele dura de 3 a 6 meses no máximo. Passou disso, já é bem provável que a relação que você tenha tido com essa pessoa seja uma relação tóxica em algum nível, tá? Então, o que você está processando ali não é somente a perda daquilo que você sentiu com aquela pessoa e daquilo que você idealizou com aquela pessoa, mas você está perdendo também muitas outras coisas que não ficaram muito claras. E é essa confusão mental que a relação tóxica traz que posterga o luto. Então, é a falta de entendimento que posterga o luto. Por isso que é muito importante a gente sempre olhar para o que a gente está sentindo, para o que a gente está pensando, porque assim os processos são mais rápidos. Quanto mais rápido a gente toma consciência do que está acontecendo com a gente, mais aquilo passa e passa de uma maneira melhor, tá? Maria Lúcia falou, eu estou de luto mesmo, porque perdi meu esposo há 2 anos e meio. Então, o luto é sempre a perda do amor que você sentiu. Às vezes nem que você viveu, mas que você sentiu, né? E aí, quando você perde de fato alguém, vai muito de você ser uma pessoa que viveu uma relação mais desapegada, de você ser uma pessoa mais desapegada para conseguir deixar ir com gratidão e aceitar essa nova fase da sua vida sem aquela pessoa, né? Oi, Suzy. Então, a live vai para a área de membros, tá? A maioria das pessoas não deixa mais a live aqui no Instagram porque quase não mostro para ninguém, tem quase nenhuma visualização, então vai lá para o Quebrando Padrão, tá bom? Mas estamos aqui juntos agora. Então, assim, eu falei pra vocês, né, que a duração do luto, um luto saudável, ele dura de 3 a 6 meses. Passou de 6 meses, não o luto de perda de alguém, tá? Às vezes, dependendo do que você viveu, de como foi, aí é outra história. Mas um luto de um relacionamento que terminou, que houve uma separação, pode durar no máximo 6 meses, se é algo saudável. Passou disso, é muito importante que você analise mais isso, faça um processo para você analisar ali e entender quais são os aspectos de apegos que existem nesse luto. O que você está precisando processar, tá? Então, como eu falei com vocês, o luto ele começa bem antes do fato, bem antes da separação. É quando você já começa a sentir que vocês não estão sintonizados, não estão sincronizados, e você pode começar a negar a realidade, negar que, não, tá tudo bem, a gente vai se entender, e aquilo não acontece. Quando você passa, às vezes, a sentir raiva da outra pessoa. Então, muitas relações acabam, mas antes disso, tem muitas brigas, tem muitas discussões, né? Então, a raiva, ela é também um sintoma de que você já pode estar num processo de luto, num processo de perda daquela relação ou do ideal daquela relação, né? E assim, então, gente, o luto, ele é mais fácil de ser vivido quando tá numa relação saudável, porque você sabe, você tem consciência exatamente do que você perdeu, tá? Daquilo que você sentiu que não existe mais na sua vida. Só que a boa notícia que eu vou falar pra vocês é o seguinte: tudo o que você sente que perdeu é importante para você valorizar quando você tá vivendo aquilo, né? Então, os ganhos só têm valor quando existem as perdas. E muito do que você viveu com uma pessoa, muito, muito mesmo, que você sentiu e que você sente falta e que acabou, você pode viver de novo, sozinha ou com outra pessoa. Por quê? Porque o que você sente de perda é sobre o que você sentiu, não é sobre o outro em si. Vocês conseguem perceber isso?
que o que mais dói é a perda do que a gente sentia com aquela pessoa, não a perda da pessoa em si. Outra coisa importante, porque daí, você percebendo isso, poxa, se sou eu que sinto, eu sinto falta do que eu sentia, eu posso sentir de novo. Quando tem relações maravilhosas, assim, que as pessoas são muito sintonizadas, têm muitas afinidades, tiveram uma história de companheirismo juntos, é normal que sempre haja saudades, e saudades é um bom sentimento. E é nisso que o amor se transforma, quando houve uma relação amorosa de fato. Agora, quando a relação não foi uma relação saudável, você pode estar sentindo falta mais do que você sentiu do que da outra pessoa, tá? A Denise perguntou. E quando sentimos nojo, a Valquíria perguntou. Do outro, do ex? Pode ser porque você teve uma relação muito tóxica, porque você percebeu que foi enganada, porque você percebeu que a pessoa invadiu seus limites. Pode surgir o sentimento do nojo nesse caso, tá? E é um sentimento benéfico, porque tá te ajudando a entender quando as coisas te invadem e te fazem mal, para você não sentir isso novamente. Perceber os sinais e não ir por aí, tá? A Denise perguntou, após término com um narcisista, tende a ser assim mesmo, bem mais demorado? Sim, eu vou falar sobre isso, tá? Vamos chegar aí. Então, gente, o luto é sempre a perda do amor que você viveu, ou que você sentiu. Às vezes o outro não estava sentindo, você achou que o outro te amava, mas depois você descobre que não. Acontece isso, né? Quando você namora, vivencia uma relação com pessoas narcísicas, por exemplo, muito narcísicas, que não tem nada de empatia, ou pessoas até mesmo perversas, a pessoa não sentiu o amor, mas ela fez você sentir. Então é importante a gente ter essa percepção do que de fato você está sentindo falta. É do outro mesmo ou é do que você sentia com o outro? Porque se é do que você sentia com o outro, você pode sentir de novo, porque é você que sente, tá? Então, isso é importante, isso é libertador de se perceber, tá bom? E quando é uma relação muito boa, muito saudável, você sente saudades, você não sofre sentindo aquela falta, você aceita que aquilo acabou, que a pessoa partiu, ou que vocês resolveram finalizar uma relação que não tinha mais razão de ser, tá? Porque cada um quis seguir um caminho e vocês podem continuar separados com amor. Não precisa estar se relacionando para amar alguém. A gente, às vezes, tem uma ideia muito apegada do amor. E não precisa ser sempre assim, né? A gente pode terminar uma relação numa boa. Principalmente se essa relação é uma relação saudável. Se não for, aí é mais difícil. Aí as relações terminam de uma maneira muito ruim e é aí que fica difícil de processar o luto. Então, não é pelo luto em si, mas é por tudo aquilo que não foi terminado antes de terminar. Tá? Por isso que um luto saudável, ele começa antes mesmo do fato, do término. Então, quais são as fases, né? Eu falei para vocês da fase de negação. Então, muitos casais, antes de acabarem, entram em negação. Começam a achar que não tem problema, quando na verdade tem, em vez de resolver, em vez de sentar e conversar, porque às vezes o medo de terminar é tão grande que faltam conversas. E é por isso que acaba. Por falta de comunicação, por falta de diálogo, por falta de alinhar os desejos, as expectativas, por falta de ter um acordo saudável e responsável, é que muitas relações acabam. Por falta de dialogar. E aí as pessoas entram em negação, fingindo que tá tudo bem, quando na verdade não tá. E ela já entrou numa perda, porque não tá tendo um alinhamento, tá? Então, assim, além da negação, tem a raiva, que eu falei que isso pode surgir também muito antes da relação acabar. A barganha, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar na fase da barganha, mas é quando aquilo já tá se perdendo, já se perdeu, não tem mais jeito, não tem mais volta. O melhor é a separação, mas surge uma esperança.
É quando você tem aqueles pensamentos do tipo, ai, se eu fizesse assim, ou se eu fizer assim, quem sabe as coisas melhoram. E às vezes, você, numa relação que não é saudável, você começa a negociar o que é inegociável. Você começa a se doar demais, muito mais do que você deveria. Muito mais do que você já está fazendo, que já é demais. E daí, porque você quer manter aquilo a todo custo. Porque você está dependente, na verdade, daquela pessoa. Porque existe um apego muito grande àquela pessoa, àquela relação. Outra é quando você começa a acreditar em milagres em vez de lidar com a realidade e resolver o problema, tá? Quando você começa a fantasiar que as coisas podem se resolver, sendo que tá tudo mostrando que não tem mais o porquê, tá? A Aline falou, dói a entrega, é difícil ver que a pessoa não te amou e só te usou. Dói muito, Aline, e assim, acontece muito de você ser usada numa relação quando você acredita que você precisa servir para ser amado. Então, são sempre os nossos padrões mentais, emocionais, os nossos padrões disfuncionais que nos levam a essas situações. É inconsciente, a maioria das vezes, né? Por isso que a gente precisa se conhecer, tomar consciência do que nos leva a viver certas experiências tão dolorosas assim. Então, por trás de uma relação em que um se sentiu muito usado, existe nessa pessoa que acabou sendo usada, que se permitiu ser usada, as crenças ligadas à ideia de que eu preciso ser útil para ser amada. O meu valor está ligado ao que eu faço, não a quem eu sou. Então, provavelmente, na tua história, você aprendeu o quê? Ou você viu alguém fazendo o quê para outra pessoa? Servindo, se doando demais. Só que quando você se coloca assim, dessa maneira, né? Eu sou aquela que faço de tudo para ser amada. Você atrai pessoas interesseiras. São essas pessoas que vão se conectar a você, porque é isso que você está emitindo de diversas maneiras. A gente não percebe, mas a gente comunica as nossas crenças de diversas formas. Na nossa linguagem corporal, na nossa vestimenta, no nosso jeito de falar. Aí você fala, Mari, mas o outro vai saber disso? A pessoa nunca estudou nada disso. Não, mas é intuitivo. Todo mundo aqui tem intuição. Todo mundo percebe muito bem o outro, mais do que percebe que percebe. Porque é algo que acontece no nível pré-consciente. Então, a gente se conecta com as pessoas não é à toa. E as pessoas se conectam com a gente porque elas percebem que a gente está disposto a dar para elas aquilo que elas desejam. Só que tem gente que mente nessa hora. E aí que tá o problema. Se você é uma pessoa empática e sincera, você tá sempre mostrando o que você tá disposta a dar. E se a outra não é, o que ela vai fazer? Ela vai te enganar. E daí acontece o love bombing, né? A pessoa, ela te engana porque ela te promete que ela tem muito daquilo que você sente carência, sente desejo de ter na sua vida, e ela não cumpre nada daquilo, porque ela sabe que se ela te prometer isso, você vai dar pra ela tudo o que ela quer. Por isso que é importante a gente estar consciente das nossas carências que estão inseridas nos nossos padrões disfuncionais, tá? A Ká falou, eu tenho 2 filhas pequenas, pra mim é o que mais pesa. Não sei como lidar quando elas começarem a sentir falta. No caso do pai delas, é isso? Olha, a falta de um pai na vida de um filho nada tem a ver com casamento. A tua relação com o teu companheiro, que se torna ex-companheiro se você se separa, é uma relação. Relação de pai com filhos é outra. O problema é que na nossa sociedade, a maioria dos pais não continua sendo pai depois que se separa. Isso acontece porque muitos homens
os homens mais imaturos e mais egoístas, o amor que eles têm pelos filhos é uma extensão do amor que ele tem pela mulher. Então, quando ele vê que não tem mais jeito, quando acaba o relacionamento, ele cessa o amor pela mulher e pelos filhos também. Mas isso não vai ser sua culpa. Isso é responsabilidade dessa pessoa. É essa pessoa que precisa se desenvolver, se amadurecer. E assim, a gente precisa ter uma fé de que as coisas são como tem que ser, né? Então, cada um tem o pai e a mãe que tem que ter. E isso não está no nosso controle, né? Controlar os pais dos nossos filhos, eles já têm o pai deles, né? Então, a gente precisa se libertar dessa culpa, até para sermos melhores mães e sermos mulheres mais felizes. Porque se você não for feliz, aí você não vai ser uma boa mãe. Toda vez que você está infeliz, seu filho sofre. E para você ter certeza disso, é só você lembrar da tua própria mãe ou do teu próprio pai. Quando os pais estão sofrendo, os filhos sofrem. Então, a separação todo mundo sente, é um luto para todo mundo, mas pior é continuar junto e sofrendo, porque eles vão aprender esse exemplo de que eles vão aprender o quê? Que podem ficar culpados, ficaram juntos por minha causa. Então, isso é muito pior do que uma separação, porque ela tem um tempo, né? O luto passa. E é pior do que manter uma relação por tanto tempo, que vai causar tantos aprendizados ruins e que as pessoas vão assumir para si, isso vai se tornar um padrão na vida delas e elas vão poder repetir isso na vida delas e repetir padrões de infelicidade. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é a gente tratar as nossas feridas emocionais, desconstruir os nossos padrões disfuncionais, sermos mais felizes, dar um exemplo de felicidade. Isso é o melhor que a gente pode fazer por eles. Certo? Mais do que acumular riquezas e pagar coisas, muito mais. É nós darmos esse exemplo, é a gente se libertar. Porque se a gente se liberta, a gente ajuda eles a se libertarem também. A Valquíria falou, mas com narcisistas não tem conversa, muito menos diálogo. Se você tem o transtorno, não tem mesmo. Então, você tem que abrir mão de querer ter uma conversa com quem não quer conversar, com quem não quer ouvir, né? Isso é o difícil, é você se desapegar dessa necessidade de ser ouvido por quem não quer ouvir. É isso que tem que trabalhar. A Fernanda falou, e a sensação de que nunca mais sentiria o mesmo com outra pessoa? Foi muito intenso com um narcisista e nada mais me empolga. Então, isso acontece muito, mas por quê? O narcisista vive pelo prazer. E quanto menos empático ele for, mais ele vive pelo prazer. Esse é o lema das pessoas perversas. Só o prazer importa. Não importam os meios. Não existem regras, não existem barreiras para isso. Então, como ele sabe muito bem acessar o prazer, ele sabe muito bem também desbloquear o teu prazer. Entendeu? Só que quem sente o prazer é você, não é ele. Então, nós somos uma máquina, pensa assim, né? Nosso corpo, nossos pensamentos, nossas emoções. A gente é uma máquina bem complexa, vamos pensar assim. Então, a pessoa narcisista, ela é uma pessoa que ela depende do outro para existir. Então, o que ela faz? Ela vai estudar muito bem o outro, porque ela depende dessa pessoa para se validar, para acreditar que ela é grandiosa, para acreditar que ele é perfeito. Então, ele sabe muito bem como cativar o outro, no mau sentido, né? Como manter o outro preso a ele. E muitas vezes a pessoa narcísica faz isso, ela descobre, né, quais são as vulnerabilidades do outro, até mesmo para acessar o prazer, e libera isso. Ele sabe como ligar teus botões, entendeu? Tanto os ruins para os seus gatilhos, né? E aí conseguir te manipular, te controlar, quanto os bons botões, os que fazem com que você, que negou o próprio prazer, que teve uma educação muito castradora, quem sabe, e daí aparece a pessoa narcísica. Ele entra na nossa percepção, assim,
o outro, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, o companheiro entra no lugar dos pais muitas vezes, como aquele que está permitindo algo que os pais nunca permitiram. Então, se você teve uma educação muito castradora e aí você se conecta, porque é muito fácil disso acontecer, com uma pessoa narcísica, você vai às alturas com essa pessoa, mas não é porque essa pessoa é maravilhosa, é simplesmente porque ela se permite. E porque ao estar ao lado dela, você também se permite sentir prazer. Entendeu? Porque que dá essa sensação, mas é só uma sensação. O que você sentiu é o que você sentiu. E você pode sentir de novo. Você não depende de alguém para te permitir. Se você se permitir. Agora, se você depende da permissão de alguém para ser feliz, para sentir prazer, você vai estar sempre buscando alguém para te autorizar. A gente falou isso, né, Fernanda? Lá na primeira sessão do Quebrando Padrão. A gente falou sobre essa permissão que a gente busca nas relações com os outros quando a gente não se permite ser feliz, não se permite ter prazer na vida. Então, o nosso trabalho tem que ser de desconstruir esse padrão de desprazer, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta, aí eu continuo. A Denise falou, sim, é falta do que sentir. O medo de nunca mais sentir o mesmo. Esse medo, Denise, ele é totalmente sem fundamento. Porque você pode sentir tudo que você já sentiu na vida de novo. Emoções são ondas, vêm e vão. E é isso que eu tava falando. Uma pessoa narcísica, como ela vive pelo prazer, ela quer tudo de bom, ela é uma pessoa que ela pensa muito em buscar prazeres na vida, até mesmo porque muitos têm traços de vícios, né? Porque se distraem da própria consciência, das próprias vulnerabilidades através dos prazeres, ou seja, tem um abuso ali, né? Então, são pessoas que vivem por isso. E daí, fazem você também se permitir. E aí, você sente falta. Só que se você tiver essa consciência de que essa pessoa, ela só me fez sentir algo que eu posso sentir sozinha, você pode encontrar outras formas de você sentir a mesma coisa. Porque o sentimento é teu, não é do outro. O que você sente nos teus 5 sentidos, na tua própria pele. O outro não te autoriza a nada se você não precisar da autorização do outro, tá? Então tem que trabalhar essa permissão também, né? Lá no Quebrando Padrão, foca nisso, Denise. A Maria Lúcia falou, sim, concordo plenamente com sua linha de pensamento. O Ricardo falou, love bombing é a maior cilada. Mas a gente só cai no love bombing quando tá muito carente. Então imagina, se você ficou uma vida com muito desprazer, vem um bombardeio. Você vai fazer o quê? Você não tem muito o que fazer, né? Então, depois que você já passou por essa experiência, é igual, sabe, quem nunca come doce quando come lambuza, é meio que assim, né? Quando você sentiu certas experiências a primeira vez na vida. Quando você comeu o doce a primeira vez, você não vai lembrar. Mas às vezes quando você fez algo muito excitante assim na sua vida pela primeira vez, né? Às vezes a gente abusa. Até questão de álcool na adolescência, assim. Abusa. Por quê? Porque não sabe dosar. Então o love bombing é aquele excesso de afeto. Afeto é o que te afeta. Então, se você teve uma falta de afeto, teve uma educação mais distante emocionalmente, quando vem uma pessoa narcísica que quer te controlar e vai te bombardear para te deixar inebriado, ela vai te controlar com maestria. Através do quê? Desse bombardeio de afeto, tá? A Denise falou, sim, me senti em culpa por minha filha crescer longe do pai. Inclusive, o narcisista viu essa fragilidade em mim, prometendo suprir essa falta. Olha, o que tem de mulher que cai nesse papo de eu vou ser pai do seu filho, é muita gente, tá? Eu mesma caí nesse papo, quando foi? Em 2011. E me estrepei, claro, né? Porque isso daí é desculpa. E assim, o nosso filho já tem pai, tá? Só que a gente se culpa pela separação, que é o que eu ia falar pra vocês. Tem diferenças no luto.
Então, quem decide pela separação fica com a culpa da separação. E aí, se tem filhos envolvidos, a pessoa fica com medo, fica com essa culpa e fica tentando suprir essa falta. Quando, na verdade, não existe essa falta, gente. O pai tem que ser pai para sempre, como a mãe tem que ser mãe para sempre. Se não for, é responsabilidade de cada um, não é de quem se separou. Mas como existe essa culpa da separação, pode acontecer muito isso da pessoa querer pôr alguém no lugar, né? Só que isso também é uma fantasia nossa, né? De querer suprir algo que não cabe a nós suprir. E se faltar, gente, porque faltou aquele pai ali, tem que faltar. E assim, o seu filho vai lidar com isso, você vai fazer sua parte e ele vai conseguir lidar, né? Tanta gente sente falta de tanta coisa, mas quando a gente se torna adulto, tá tudo dentro de nós. Nós temos os recursos para a gente ser autônomo emocionalmente e ter relações de interdependência, não de dependência emocional, tá? Melhor coisa que você pode fazer, Denise, é se curar. Aí você vai dar um exemplo para o seu filho de que você tá bem mesmo sem estar com ninguém do lado. E isso vai ensinar para ele muito mais do que encontrar alguém para pôr no lugar. A Juliana falou, minha mãe era narcisista e meu pai também. Casei com um narcisista. É muito importante a gente ver essa repetição de padrão e trabalhar isso, né? Desconstruir isso. Só que assim, gente, muita gente fala aí do problema de ter pai e mãe narcisista, né? Eu falo também aqui. Mas existe nada tem só seu lado ruim, né? Então, se tem algo de bom, de muito bom, que uma pessoa narcísica pode ensinar pra você, é descobrir quem você é. Porque o narcisista, ele é tão apegado à própria imagem, aquele falso eu que ele cria, que ele só sabe existir quando o outro não existe. Então, quando você tá com um narcisista, ele não permite que você seja um indivíduo. Ele vai querer te aniquilar como pessoa, porque para ele você é só uma extensão dele. Ele não concebe alguém separado dele, né? O narcisista, ele tem esse problema, ele não consegue conceber outras individualidades. Então, quando você lida com uma pessoa assim, que não te percebe como pessoa, você vai lutar para ser uma pessoa. Você vai lutar para ser um indivíduo. Você vai lutar pelos seus desejos. Você vai lutar pelo seu desejo ao prazer. Então, o narcisista vai despertar a sua individuação. E eu tenho, né, um pai narcisista e eu aprendi muito com isso. Não foi fácil, foi bem difícil, mas assim, por causa disso, eu fiquei muito mais forte nos meus princípios de personalidade, nos meus desejos, e eu batalhei muito por aquilo que eu acreditava. Se eu tivesse tido um pai muito acolhedor, muito amoroso, muito incentivador, quem sabe eu teria sido uma pessoa mais mimada, menos determinada aquilo que eu acredito, mais fútil, quem sabe? Então, é importante que a gente reconheça os aprendizados que a gente tem com uma pessoa narcísica, né? E viver ao lado de um narcisista é um luto constante. Por isso que muita gente fica com TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, porque quando você se relaciona com um narcisista, principalmente por um longo tempo, você tem muitas perdas, né? E é uma pessoa que está sempre atacando a tua individualidade, o teu direito de ser. Então, você está sempre tendo que se negar, que se diminuir para se encaixar nele. E de tanto se diminuir, chega uma hora que você não aguenta mais e aí você reage. E aí você briga, você se revolta. Às vezes ainda acontece o descarte, né? Mas é assim, às vezes somente a gente se negando ao máximo que desperta na gente o desejo por a gente ser quem a gente é, tá? Juliana falou, agora eu sei o que é narcisista, estou me libertando dos traços da dependência.
A dependência não são traços, viu? Ela é um modo de se relacionar. É bom que você mapeie o seu padrão e desconstrua ele. Precisava da permissão para ser feliz. Triste, né? Mas agora mudou. A Fernanda perguntou, mas em que sentido o narcisista traz essa permissão para eu ser feliz? Não compreendi. Ele se permite. E você, ao lado dele, você se permite também. Porque ele é uma figura de autoridade. Então, vou te dar um exemplo prático, assim. Por exemplo, você está numa relação com uma pessoa narcisista. Se você nunca se permitiu fazer uma viagem, assim, no meio do ano, quem sabe? Gastar um dinheiro, assim, que você não estava sobrando. E o narcisista, ele faz isso sempre, e aí ele te convida e fala assim, vamos lá fazer aquela viagem, a gente está precisando. Porque para ele, o prazer é muito importante. E isso é algo que a gente tem a aprender com as pessoas narcísicas, tá? E aí você se permite, porque você acredita nele e porque ele tem uma voz de autoridade para você. Porque você teve na tua educação, uma castração muito grande. Então tem alguém ali que você ama, falando que você pode. Enquanto na tua infância, na tua adolescência, na tua criação, você teve alguém que você ama, ou pessoas, os dois, né, pai, mãe, ou quem te criou, que você ama, falando que você não podia. Então, você encontra uma outra pessoa que você ama falando que você pode. E falando, vamos lá, vamos fazer isso. Você acaba indo e se permitindo e vendo quanto aquilo é maravilhoso. Então, é dessa forma que a pessoa narcísica vem e abre as chaves da tua prisão, só que a chave está com ele. E esse é o problema. Porque ele te tranca e te solta a hora que ele quiser. O que a gente aprende com uma pessoa narcisista é a gente se dar essa permissão. E não depender do outro para se permitir ser feliz. Tá? A Lúcia falou, nunca acaba esse ciclo com um narcisista. Por que nunca, Lúcia? Tem que acabar. Tá? Enquanto você tá na relação, não acaba mesmo. Eles vivem num ciclo em que ora ele domina, ora ele se vitimiza. Ora ele domina, ora ele se vitimiza. O grandioso se vitimiza de uma forma mais sutil, mas ainda assim é um jogo de controle, né? A Ju falou, graças a você me livrei do meu marido narcisista. Agora ele chora pra voltar. Que maravilha, hein, Ju? Então, eu ia falar disso daqui como é importante, gente. No luto, é importante a gente usar esses sentimentos que não são muito bons. Vingança, raiva, ressentimento ao nosso favor. Vamos falar disso, tá? Eu tô muito feliz por ter me libertado, glória a Deus. Parabéns, Ju. Se você conseguiu fazer isso só vendo os vídeos aqui, o mérito é todo seu. Só depois de passar por isso, fui descobrir quem sou. O aprendizado foi grande. É verdade. Muita gente precisa passar por uma pessoa que não deixa você ser pra ser, né? A Denise falou, nossa, esclarecedor. Gratidão, Mari. Juliana, eu me sinto como uma fênix depois que me separei. Opa, a Ju falou, eu sofri demais e o povo dizia assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Essas crenças mal interpretadas, assim, essas más interpretações da Bíblia e de outras religiões, de outros textos religiosos também, são um grande problema, né, gente? A gente tem que perceber que a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal. Então, muitas estruturas, muitas religiões estão contaminadas. Não as religiões em si, mas as pessoas que frequentam e as pessoas que traduzem os textos sagrados, antigos e... né? Quem é que fala isso? São pessoas, e as pessoas são humanas, elas erram, e elas estão contaminadas ali com muita desigualdade, né? Por que a mulher tem que ser responsável por tudo? Cadê a igualdade disso daí? Né? A Maria Lúcia falou, exatamente o que aconteceu comigo, isso é horrível, muito triste. A Tatiane falou, agora ele não quer saber do filho para me punir. Então, mas não se deixe punir através do seu filho. É lógico que a gente que é mãe vai ali sentir o que o filho sente, né? A gente tem muita empatia. E só que o melhor que a gente pode fazer é se tratar, é fazer o nosso melhor como mãe. E, às vezes, fazer com que o filho faça uma terapia, né? Para que ele consiga lidar com essa ausência desse pai. É importante, às vezes, começar na infância.
Ainda mais quando a pessoa é uma pessoa abusiva dessa maneira, né? Ter um pai abusivo assim, a criança precisa entender que não é culpa dela, para que ela não leve essas ideias erradas sobre si mesma para frente e sofra com esse tipo de mentalidade que criou por causa dessa relação. Sim, ao lado dele me sentia segura, Denise. Então a gente tem que se sentir segura na nossa própria pele. Se a gente só se sente segura ao lado de alguém, é porque pode ser que a gente tenha ali uma ferida de abandono, um sentimento de solidão muito grande. E é isso que tem que ser trabalhado, tá? Maria Lúcia falou, eu convivi 34 anos com meu falecido esposo. E como você tá lidando com essa falta? A Nanda entendeu? Agora eu entendi exatamente assim. Ele bebe até cair no chão e diz que foi por minha falta. Gente, tudo que a gente faz é responsabilidade nossa. Esse negócio de culpar o outro é vitimização, né? Então, ele que procure ajuda, né? No Alcoólicos Anônimos, na terapia. Fernanda falou, ele me fazia pensar que éramos iguais na vida, no caráter e na rotina. Espelhamento. Tática, né? De conquista. E mimetismo também. E isso me trazia a liberdade de poder viver os mesmos prazeres que ele. Exatamente como você explicou, agora tudo faz sentido. Então, a pessoa narcísica, como ela depende de você para existir, o que ele faz? Ele se torna parecido com você. Então, narcísico eu digo porque não é só quem tem o transtorno narcisista, mas muita gente que tem traços. Então, a pessoa, às vezes, ela fica tão insegura e ela quer controlar o outro, ela não quer perder o amor do outro. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer as mesmas coisas que a pessoa faz, a frequentar os mesmos lugares, a fingir que gosta das mesmas coisas. E, às vezes, isso é um processo tão inconsciente que a pessoa realmente acredita que ela gosta das mesmas coisas que vocês têm muitas afinidades. E todo narcisista é assim no começo da relação, tá? Eles acreditam realmente que encontraram a alma gêmea deles. E não é bem assim. O que acontece é a idealização do outro, é esse mimetismo de ficar parecido com o outro, né? Porque, na verdade, o que ele quer essa fusão. Ele quer sentir que ele encontrou a outra parte, que agora ele é completo e agora ele vai ser feliz. E isso não só a pessoa narcisista, mas quem é borderline, quem é dependente emocional, muitas vezes faz isso também, tá? Então, esse é um traço narcísico, mas que pode acontecer com muita gente. Na adolescência, isso acontece muito, tá? Na juventude, as pessoas começam a falar de um jeito igual, a gostar das mesmas coisas, tudo. Isso nada mais é que carência e é querer prender o outro pela afinidade, né? Forçada ali. Por essa má interpretação, muitos casamentos estão se destruindo por falta de sabedoria e discernimento. Tô prosseguindo, me sentindo livre e tendo a oportunidade de ser eu mesma e não ele. Que bom, Maria Lúcia. Isso mesmo. A Juliana falou, chegou um momento que percebi que precisava tomar uma decisão e fui firme em sair do relacionamento e me mantive firme, doeu muito, mas não consegui. Mas conseguiu, né? Ah, consegui. Então, assim, gente, deixa eu ver que eu preparei aqui pra vocês. Então, a diferença do luto quando é você que termina ou quando é a pessoa que termina é o seguinte. Quem termina fica com o que a gente chama de culpa da separação, né? Que é uma porcaria. Dura um tempinho ali, mas depois tem que ir embora, tá, gente? Culpa é um sentimento que é o que eu falei lá no Quebrando Padrão. Ele só serve pra gente tomar consciência de certas coisas, aprender e não repetir o mesmo erro. A culpa, quando ela permanece, ela vem do nosso ego que não quer mudar. Então, a gente fica ali se culpando, na verdade, para não tomar uma atitude nova e não seguir um caminho diferente na vida, tá? E, às vezes, para não se desapegar do ex, da relação que acabou. Faz parte ali de uma barganha do luto. Ai, é que a culpa também é minha. Por isso que acabou, por isso que terminou, por isso que ele me deixou, por isso que ele me trocou por outra. Entendeu? Então, às vezes, você tá tentando se igualar ao outro para não se desapegar do outro. Isso acontece. Mas assim, então, a diferença de um luto, quando é você que termina, culpa da separação. Quando é o outro que termina com você, é o teu narcisismo que fica ferido. Então, seu narcisismo ferido faz com que você sinta uma dor muito grande
de rejeição, de desvalor, e não é nada disso, tá? É simplesmente uma relação que terminou. Isso não tem que significar que você é digna de desprezo, de rejeição, que você não tem valor, nada disso, né? Simplesmente que você e aquela pessoa não estão mais sintonizadas, entrosadas, caminhando juntos como um casal, de uma forma que faça bem aos dois, né? É dessa forma que a gente precisa entender. Só que o nosso ego fica tão ferido que às vezes a gente não enxerga isso. Então, ó, e as diferenças de um luto de uma relação saudável e de um luto de uma relação tóxica? Eu falei pra vocês que saudável dura ali de 3, 6 meses no máximo, né? E uma relação tóxica, gente, dura até 2 anos. Muita gente tá aí 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, ainda sofrendo com esse luto. Passou disso, gente, é muito preocupante, tá? Tem que tratar mesmo. A Fernanda falou: o pai dos meus filhos chegou ao ponto de frequentar a missa e usar escapulário com a namorada. Fiquei com ele 17 anos e nunca teve interesse em religião. Agora vive na igreja. É espelhamento? Se ela for, sim, é para conquistar, né? Na primeira fase, eles performam muito. Isso é triste, gente. O narcisista é um sofredor. É uma pessoa que vive na superfície, né? Que tá sempre performando muito, porque ele acredita que ele vai ser amado de acordo com o desempenho dele. Então, se a gente também acredita, eu tinha essa crença, porque eu recebi isso da minha educação, de que o meu valor estava atrelado àquilo que eu consigo oferecer para outra pessoa, né? Você pode se negar muito e começar a performar sem perceber, a fazer coisas para agradar o outro, para o outro te amar e achar que vocês têm afinidades. E isso eu já fiz também na vida, sabe? E é ruim, mas isso às vezes vem, no caso da pessoa que não é narcisista, né? Numa crença muito grande de desvalor, né? O meu valor, a pessoa só vai me amar se eu for daquele jeito que ela admira, ou se eu fizer aquelas coisas que ela dá valor, se eu puder suprir ela de alguma maneira. Daí já viu, né? Aí você atrai as pessoas mais sugadoras que existem. Então, quando é uma relação tóxica, gente, pode durar até 2 anos, assim, o luto, tá? Por quê? Porque quando é tóxico, tem abstinência, tem vício, tem falta do vício. A relação com o narcisista mexe muito com a nossa adrenalina e dopamina. E aí, nos momentos de lua de mel, vem a endorfina. Então, é uma dependência química quando você está numa relação tóxica. Por isso que o luto demora mais, porque na verdade não é só um luto, é uma desintoxicação. E o processo de desintoxicação demora enquanto a gente permanecer apegado àquele vício, né? Aquelas sensações que o vício provoca. Então, até a gente aprender a ter prazer, a adquirir endorfina num esporte, quem sabe, adquirir dopamina de outras maneiras mais saudáveis, a sentir esses prazeres de forma mais saudável, até a gente conseguir conquistar esse aprendizado, que só acontece praticando, a gente ainda fica naquele processo do luto, às vezes numa barganha, às vezes ali, eu falei de todas as fases? Não falei, né? Depois da barganha tem a depressão e tem a aceitação, que é o final do luto. Mas não é linear, tem essas fases todas juntas e misturadas e às vezes vai e volta, então é assim. Depressão é a tristeza, né? Quando você sente a perda mesmo, só que às vezes num luto tóxico as ondas são muito piores, né? E volta de novo pra barganha, vem a tristeza de novo, aí vem a raiva de novo, e no final a aceitação total. E a gente aceita, gente, quando a gente aprende, quando a gente reconhece o que aquilo teve de bom na nossa vida. Quando você reconhece o que teve de bom e você consegue ter aquilo de bom de outras maneiras, você se desapega, tá? E o luto acaba. Existe uma aceitação maior ali. Rapidamente, numa relação tóxica, a gente consegue ver que racionalmente foi bom que acabou. Mas emocionalmente ficam vindo aquelas emoções ruins e fica vindo aquelas confusões mentais, tal.
Por quê? Na relação tóxica, tem o narcisismo ferido, né? Não é só no fim, porque quando a outra pessoa termina, teu narcisismo fica ferido. Numa relação com um narcisista, por exemplo, seu narcisismo fica ferido o tempo todo depois do love bombing. E então tem ali às vezes uma confusão mental, porque é uma pessoa que mente muito e que vive num mundo de mentiras. Então você tá confusa na relação, acabou a relação, você continua confusa. Então você precisa ali recontar a sua história e ressignificar a sua história, para daí você se desapegar. Por isso que a terapia é tão importante, gente. E o quebrando padrão também é muito importante para quem quer fazer esse processo de autoterapia, tá? Para você se apropriar do seu processo e esclarecer tudo isso e desconstruir tudo que não serve para nada, que só faz você repetir essas relações ruins. A Fernanda falou: o meu luto tá chegando a 2 anos. As pessoas me falam que não é normal, mas não tenho interesse por ninguém. Então, quando acabar o ressentimento, né, você volta a se interessar por outras pessoas. O ressentimento é a raiva que você não viveu, né? Vê lá as nossas sessões de emoções na plataforma. Então, o ressentimento é a raiva que você guardou, que você não pôs pra fora, quando você teve os seus limites invadidos, quando você foi enganada, quando a pessoa descumpriu o combinado, quando aconteceram todas essas coisas. Então, você precisa se apropriar disso, pôr isso pra fora, legitimar essas emoções, tá? E verificar o quanto essa relação que ainda está em luto, está enlutada, tem a ver com outras relações, com as suas primeiras relações com seus pais ou cuidadores, né? Então, vê o que você não resolveu dessa primeira e por isso que você repetiu nessa segunda. Então, entender esse padrão e desconstruir esse padrão acaba com esse luto rapidinho, tá? A Denise falou: há 1 ano passando por todas essas fases em continuação. Uma colega em comum me julgou por não tê-la esquecido já. Gente, quem julga não é colega, tá? Nem amigo. Então, Jesus nos ensinou: não julgueis para não serem julgados. Então, não ligue para o julgamento dos outros. Quem julga tá infeliz, tá? Pensa assim, porque é verdade. Eu disse a ela: é fácil dizer quando não se teve um vínculo emocional tão forte. Quem julga tá em sofrimento, tá? Então, não vale a pena ouvir, não. Tá? E não ajuda de nada também a gente ouvir julgamento dos outros. O que ajuda é a gente entender o nosso processo. E a gente não se julgar, não se culpar, é a gente entender o que acontece com a gente, da onde vem isso, não ter medo de olhar, tá? Se apropriar do que acontece com você. Não ficar mais refém dos acontecimentos, refém dos outros, refém das suas emoções. Não, entender, tá? Essa é a nossa proposta. Então, faz direitinho lá o nosso processo, Denise, que você já tá lá dentro, que vai tudo melhorar. Segue na ordem, tá? Então, assim, gente, por que demora mais também o luto de uma relação tóxica? Quando existe gaslighting, demora muito mais, porque você ficou sendo vítima de uma pessoa que estava manipulando a tua cabeça, as tuas percepções, que estava causando dissonância cognitiva. Então, você precisa rever sua história. A maioria das vezes você precisa, não tem jeito, precisa sim. Você precisa de um terapeuta, um psicanalista, alguém que entende do assunto, que entende de abuso, que entende de narcisismo, para junto com você repassar a tua história como de fato ela aconteceu, tá? Porque a pessoa que ela é perversa, ela distorce tudo e ela faz você acreditar na história que ela tá te contando. Então é importante que você passe em revisão a sua história, para que você se aproprie da verdade e consiga se desapegar. Porque enquanto você se sente culpada, e é isso que essa pessoa faz, você sentir a relação toda, e depois do término também, enquanto você se sente culpada, o luto não passa. Você não se desapega, porque você volta pra barganha. Ai, se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse feito aquilo diferente, e você não se desapega da pessoa, tá? Valquíria falou de um ex sobre desconstruir. Não entendi, Valquíria.
A Denise falou, dissonância cognitiva muito grande, achei que estava enlouquecendo. Acontece, por isso que é retomar a sua própria voz, retomar o controle da sua mente, né? Sua mente deve te servir, não ser joguete na mão dos outros, né? Isso é fundamental. Então, assim, gente, vamos falar agora, a gente já falou a diferença da relação quando ela termina, do luto, né? Quando ele é saudável, quando não é. Por que demora mais, né? O luto quando é de uma relação tóxica. E aí eu queria perguntar pra vocês, quem já passou pelo fundo do poço, né? Como é que vocês lidaram com isso? Vocês têm dicas para dar para as outras pessoas? Vão escrevendo aí. Não tem aquela frase, que eu acho que é do Vinícius, né? O amor tem razões que a própria razão desconhece. Então, o luto tem razões que a própria razão desconhece. Mas é importante que a gente conheça. Por quê? O luto, gente, é um processo riquíssimo. O luto é um processo... Só deixa eu ver o que a Valkyria falou. Um exemplo de desconstruir. Assiste o meu vídeo, que tá no link da bio, do Quebrando Padrão. Tem uma apresentação inteira lá que eu falo como é que faz para desconstruir um padrão. Tá bom? Então, vamos lá. O luto tem razões que a própria razão desconhece, mas vamos conhecê-lo, tá? Vamos conhecer as razões do luto. Então, o luto, além de ser a perda do amor que você sentiu, nem sempre que você recebeu, nem sempre que era o outro na sua vida, mas é perda daquilo de bom que você viveu, né? E que se você descobre que foi você que sentiu, você pode sentir de novo. Então, o luto, ele mostra pra gente, além disso que foi bom, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de ir para lugares tão altos, porque quando a gente perde, a gente vai lá no fundo, e daí a gente também valoriza coisas que a gente viveu, né? O luto mostra muito quais são as nossas sombras, quais são as nossas feridas, né? Então ele revela pra gente uma parte nossa que muitas vezes a gente foge porque a gente não consegue lidar com aquilo. Por isso que se chama sombra, a gente joga pra sombra, né? Aquilo que a gente não consegue lidar. Mas o luto, ele traz isso à tona. Ele traz a sujeira por debaixo do tapete para cima. E é nossa chance de limpar tudo isso da nossa vida. É a nossa chance da gente se apropriar, da gente iluminar aquilo que não está iluminado em nós. Então, quando alguém, por exemplo, você tem uma relação e a relação já não tá boa, tudo, e aí a pessoa termina de uma maneira ruim, e você fica com aquela dor, você se dá conta de que aquela dor é a mesma dor de quando você ficava sozinha, dormindo, com medo do escuro. E daí você descobre que você tem uma ferida de abandono. Então, você descobrindo isso, você tem como curar isso, tá? Então, o luto, ele vai te jogar para a escuridão, mas você pode começar a iluminar essa escuridão que existe em você. Em vez de deixar isso te assombrar para sempre, né? Ele vai te ajudar a iluminar recônditos do seu ser que estão precisando do teu olhar, da tua consciência. A gente ilumina conhecendo, é adquirindo consciência que a gente ilumina as nossas sombras, tá? Por isso que não se julgar, não se culpar, mas buscar se entender. Tá? Comecem a praticar isso, assim. Percebeu que tá sentindo culpa? Por que eu tô sentindo culpa? Tá, eu fiz algo de ruim? Aprendo com isso, ajo diferente. A culpa não pode permanecer. O auto-julgamento, a autocrítica, não pode permanecer. É assim, o que eu posso aprender com isso e agora eu mudo. Pro meu bem. Porque eu decido, não porque ninguém me falou. Não porque estão me julgando. Então, busque se entender, mais do que se criticar e se julgar. Isso já tem tanta gente que faz e a gente tem mais que ligar o foda-se pra todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui onde eu parei. O Ricardo falou, dica pra passar pelo luto. Ele deu uma dica.
Não corra atrás, não force um contato. Isso só te humilha e você se arrepende ligeirinho. Então, porque se você tá percebendo que o que você perdeu era algo seu, que você sentiu, que não estava no outro, não tem por que você buscar, né? Se você fica correndo atrás, geralmente é abstinência. E a abstinência a gente lida passando por ela, sentindo a falta. É importante a gente sentir a falta, gente. O luto ensina isso pra gente também. Porque a gente tá num momento na história da humanidade onde existe muito acesso ao prazer e demais. Esses dias eu tava na livraria e vi 2 livros lá falando sobre nação dopamina, o problema da dopamina e tal, porque realmente, quem quiser saber mais, é legal ler sobre isso. A gente tá viciado em dopamina. O celular, as redes sociais, são mecanismos que viciam a gente na dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um hormônio, um neurotransmissor, em que a gente sente prazer e muito rápido, só que dura pouco. E a gente sente isso na expectativa da recompensa. Então imagina assim, ó, pensa só, numa relação abusiva, em que falta tanta coisa e de repente tem aqueles momentos de reencontro, de reconciliação, de lua de mel, aí você tem a dopamina, porque você tá sempre na expectativa de receber aquilo, porque tá sempre faltando. Então você tá viciado na dopamina. E a gente tá viciado em dopamina no celular também, em vários outros mecanismos, no excesso de comida com açúcar, tá? Também gera muita dopamina. E a gente tem que passar pela abstinência, gente. A gente precisa se desintoxicar disso tudo, porque a gente tá todo viciado, tá? Pra gente viver melhor, a gente precisa ter sentimentos e prazeres mais sutis, mais duradouros, tá? Que não dependam de tantos estímulos, de perda da nossa saúde pra gente sentir isso. Entendem? Então, assim, e como é que a gente desenvolve isso? Na prática. Sentindo a falta, sentir a falta é importante para a gente valorizar o ganho. Tem muito isso das gerações atuais. Ganham tudo com muita facilidade e aí não valorizam e nem sabem como conquistar, né? Agora, pra gente que já é de outra geração, é importante que a gente não seja um eterno viciado. Porque o que difere uma pessoa que é viciada em relações abusivas de um alcoólatra é quase nada, é só substância. Porque os efeitos emocionais devastadores são os mesmos, tá? Quem é viciado, quem tem compulsão alimentar, é viciado em açúcar, os efeitos emocionais são os mesmos. O processo para se libertar é praticamente o mesmo, tá? É um vício químico. Então a gente precisa passar pela abstinência se a gente quiser se tornar mais livre. E sentir emoções melhores, viver o amor de verdade, tá? Eu sei que todo mundo aqui já vivenciou o amor verdadeiro de diversas maneiras, tá? Quando teve um abraço num momento difícil, quando um filho nasceu, quando celebrou a vida num aniversário, quando recebeu um afeto inesperado de alguém que considera muito. Então, a gente sabe o que é o amor. Imagina ter na sua vida muito mais disso do que esses prazeres efêmeros, do que essas migalhas de afeto. E a gente pode ter tudo isso na nossa vida. A gente pode ter nossa vida repleta desses momentos, porque somos nós que sentimos isso. Está nas nossas mãos. Se livrar dessas dependências e viver em maior plenitude. Então vamos lá, ó. A gente precisa aprender a se amar na prática. E isso, se a gente não teve um amor suficiente na nossa infância, a gente não aprendeu amado, tá? Só que agora que a gente é adulto, a gente pode se amar. Só que é algo que a gente não sabe fazer, porque a gente não recebeu tudo aquilo que a gente precisava. A gente não foi suficiente. Falo isso até no vídeo de apresentação do Quebrando Padrão. A gente precisa praticar o amor. Como? Fazendo para você
o que você gostava de fazer para o outro. Fazendo para você o que você faz para os seus filhos. E às vezes faz com custo, gente. Porque quando a gente não se ama o suficiente, a gente não tem muito para dar para os nossos filhos e é um esforço fazer. E é triste isso. E não precisa ser assim. Você precisa praticar com você primeiro. Então, o luto mostra isso pra gente. De repente, no luto, você tá sozinha. Você tá sozinho. E você tem que começar a fazer coisas sozinho. Só que você pode escolher, porque não tem mais uma outra pessoa. Então, você tem total liberdade de escolha. Olha o lado bom. E você começa a praticar coisas que você gostava de fazer com o outro. Para você passar a gostar de fazer essas coisas sozinho. Para não depender de outra pessoa para sentir prazer, para sentir felicidade. Então, o luto ensina isso pra gente. O luto também mostra o nosso vazio, as nossas feridas, a nossa solidão. E aí, sabe o que ele faz? Ele faz você se apressar a descobrir qual é o teu propósito na vida. Porque se eu tô aqui nessa escuridão, sentindo tanta dor, tanta abandono, tanta rejeição, eu quero descobrir alguma alegria. Eu quero descobrir por que eu tô aqui. Então, a perda traz a necessidade do ganho, do porquê eu tô aqui, né? Qual é o meu papel nesse mundo? O que eu posso fazer para gerar algo de bom? Então, o luto faz com que a gente também desperte para o nosso sentido da nossa vida, independente do outro. Então, olha como é rico. Tá? Eu falo, quando a gente está no fundo do poço, é legal a gente decorar o fundo do poço, para se tornar um lugar mais agradável e a gente aprender com ele. Esses dias, acho que foi até o Ricardo que falou lá numa sessão no Quebrando Padrão, falou pra mim: ah, tô evitando ouvir músicas muito românticas, tal, que eu gostava muito, tal. E eu até comentei, falei: olha, Ricardo, acho legal a gente curtir a nossa fossa. É importante você curtir o fundo do poço. Sabe, os românticos fizeram muito isso, né? E é legal, eu quando me separei, em 2016, eu ouvi muita bossa nova. E eu ouvi bossa nova até acabar o meu luto. Porque aquilo fazia com que eu lidasse com as emoções que eu estava sentindo, entendeu? Então, em vez de vocês evitarem as emoções, lidem com elas. Elas se tornam menos desprazerosas quando a gente lida com elas. Né? Música de sofrência, música de força, tudo isso pode ajudar. Excessivamente romântico, porque você também começa a despertar teu senso de realidade, pensar assim, poxa, que fantasia, né, que essa pessoa tá tendo. Eu também já tive uma fantasia dessa e não é por aí. A fantasia leva a gente pro fundo do poço, né? Então, assim, curtam essas ondas do luto, porque isso pode se tornar prazeroso. Vou contar uma coisa pra vocês também que eu fiz. O Freud trouxe vários mecanismos de defesa que a gente usa pra gente lidar com o desprazer, com as emoções negativas e tal. E teve um único mecanismo de defesa que ele descobriu, que se chama sublimação. E é o único que não é ruim para nossa saúde mental e emocional. É o único que não é negativo, que ele não reprime, que ele não recalca, que ele não gera e faz a gente permanecer na inconsciência. Na verdade, esse mecanismo de defesa, ele traz consciência. Mais do que isso, ele traz abundância. Então, do fundo do poço, você pode, de repente, estar ali com o seu fundo do poço todo decorado, lindo, maravilhoso, e fazer uma festa lá. Ele se chama sublimação. A sublimação é quando você pega um sentimento ruim que você está sentindo e faz algo de bom com ele, a ponto disso ser bom, contributivo, não somente para você, mas para a sociedade. Então, assim, olha, vou até colocar o link. Ah, não dá pra colocar o link aqui. Acho que dá, né? Quem sabe eu coloco. Mas, quando eu me separei, lá em 2016, e eu tava numa fossa terrível, né? Fiquei ouvindo bossa nova, tudo. E eu sempre escrevi muito, né? Sempre foi da minha natureza escrever, me expressar muito. Mas eu resolvi, só escrever não tava funcionando.
E quando eu escrevia, aquilo vinha com tanta intensidade, com tanta emoção, que vinha de forma musicada. Então comecei a compor várias músicas, e foram muitas assim que eu compus para expressar as minhas emoções. Então o que eu queria falar para vocês é essa dica. Para lidar com o luto, façam arte. Não precisa ser artista. A arte é do ser humano. É uma forma da gente transmutar a dor em algo de belo, em algo de bom. E toda vez que eu fazia uma música sobre aquelas emoções que eu estava sentindo no luto, aquilo passava. Aquilo ficava na música. Parecia mágica. Então, assim, gente, dançar, compor, criar com aquilo que você está sentindo é um momento muito rico de autoconhecimento, de autotransformação, se você aproveitar esse momento e não simplesmente buscar uma nova relação rapidinho e não simplesmente se empanturrar de comer, de beber, de assistir vídeo até uma próxima relação, sabe? Passar por ele inconsciente não é a melhor coisa, porque daí você repete o padrão. Então você tem que aproveitar o luto para não repetir o padrão. Se você encara o luto, você tem uma grande oportunidade de autotransformação e de não repetir a mesma história, tá? Fazer do limão a limonada lá, tá? Fazer de algo azedo, algo doce e que faça bem pra você, pelo menos, e bem pra outras pessoas. Inclusive, eu fiz uma música, até gravei, tá no YouTube, então quem quiser ver, tá lá, que é dessa fase aí. Então, é curtir o luto, tá? Porque se você curte, se você aceita, a última fase, aceitação. Quando você aceita alguma coisa, isso para de doer. Isso se transforma em algo de bom, tá? Mas como é que a gente aceita? Entendendo. Através da consciência vem a aceitação, tá? Então, se você tá numa fase aí difícil, entra no Quebrando Padrão. Porque, olha, é um processo que eu quis fazer para cada um poder fazer no seu tempo. Dura aí 90 dias para fazer inteiro. A gente nem terminou de gravar ainda, a gente tá fazendo sessões ao vivo toda semana, mas pode ficar mais estendido, você tem acesso por 1 ano. E você pode fazer no teu ritmo, tá? Você pode ir fazendo conforme as coisas estão vindo à tona e você tá conhecendo. E você pode fazer desse processo que é ruim, um processo de autoconhecimento profundo, de autoacolhimento. Você pode se acolher nesse momento. Você pode se conhecer, você pode transformar aspectos da tua personalidade que não condizem com a tua essência. Você pode aproveitar esse momento de extrema lucidez, que pode ser o luto, né? Que faz você sentir tudo, não apenas entender com a razão, mas sentir de tudo que se trata. E daí você adquire uma consciência muito grande. Você tem como chegar às raízes do teu sofrimento com muito mais facilidade no luto. Então aproveita para surfar o teu luto, né? Não se deixar ser engolido por ele. Até a próxima aventura aí, que vai ser uma aventura inconsciente, para você entrar numa próxima relação com consciência, aproveita o Quebrando Padrão, porque daí você aproveita essa fase tão rica e quebra esse padrão. E acaba com ele. E não volta para as mesmas relações, tá? Logo no vídeo de entrada eu explico certinho como fazer, que não tem erro, é só seguindo a ordem, tem uma rota lógica. E daí vocês conseguem, quem já tá dentro aí, é só seguir a ordem, tem o vídeo de apresentação lá que ensina, tá? E vocês vão aí aproveitando o luto pra quando cair num próximo luto, porque a vida tem perdas, gente, a gente sente essas perdas, né? E depois a gente aprende que não foram perdas, que a gente ganhou algo com isso, e daí isso passa, vem uma aceitação, né? Que não seja uma queda tão profunda, que não seja uma dor tão grande, que dure menos tempo, muito menos, tá? E vão ser por outros motivos, não pelos mesmos. Então, que a gente supere aí as nossas dificuldades. Eu sei porque eu já tive nesse lugar, sempre compartilho experiências minhas aqui. Falei com vocês do meu luto, de como eu tava na fossa.
e como é que eu lidei com isso, tá? Nossa, isso é muito forte, viu? Não sei do que foi que eu falei, que você tá falando isso. Me fala aí do que foi. Dica: contato zero foi fundamental para mim, pois ele insistia em voltar, não se culpe e se ame, busque ajuda profissional. É isso aí. E desconstrua o padrão, tá, gente? Não adianta só o contato zero. É importante desconstruir o padrão. Não vai ficar salva, Simonia, só para quem tá no quebrando padrão, tá? Depois o vídeo. Na abstinência, estive no contato zero e tive sensações de querer desmaiar. Mas era tudo na mente, passei por isso, foi horrível. Então, a abstinência traz essas coisas, né? Traz esses momentos, às vezes. E o contato zero é bem difícil quando a gente tá adicto de alguma coisa, né? A gente sente no físico, porque é físico, tá? Se torna físico. Dependendo do momento da relação, já passa a ser, às vezes logo no começo, dependendo do tipo de relação, já passa a ser uma relação química, né? De dependência química. Por quê? Porque teus hormônios estão todos ali funcionando daquela maneira super insalubre, né? Super descompensada, e você vai sentindo na tua saúde, né? Os efeitos de uma relação tóxica. Então, o contato zero é fundamental, mas você não precisa passar pelo contato zero passando mal. Você pode ser amparado fazendo terapia ou fazendo um processo igual Quebrando Padrão, que é de autoterapia, mas que a gente tá lá todo mundo junto para se apoiar, né? A Denise falou: sim, eu era viciada, não via a hora de encontrá-lo. E de consequência tive recaídas como uma droga mesmo. É isso mesmo. Tanto que, gente, no MADA, que é um grupo de apoio, Mulheres que Amam Demais, né? E na maior parte dos grupos de apoio, gente, o passo a passo, os 12 passos, né, para se libertar do vício, da dependência, são praticamente os mesmos. Então, para vocês verem, e assim, a fé é muito importante, gente, seja qual for, tá? É muito importante que vocês desenvolvam, pratiquem a fé de vocês. Além de praticar o auto-amor, praticar a fé, praticar, tá? Seja lendo, rezando, indo a um templo, a uma religião, uma igreja, onde for. Se conectem com algo maior, para vocês saírem dessa posição de querer controlar e de depender. A gente não depende de ninguém, na verdade. A gente acredita que depende. A gente fica viciado naquilo que o outro gera na gente. E o que a gente sente é dentro da gente. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tá? Então, vocês têm mais alguma pergunta, gente? Eu tô acabando minha bateria aqui. O fundo do poço foi terrível, eu acho que por causa da abstinência. É terrível para todo mundo, mas quando tem abstinência é muito pior. Então, tem que tratar a dependência. E a dependência está nas raízes, nas primeiras relações parentais, tá? É isso que precisa ser tratado para que você não repita relações de dependência, tá? A gente até na nossa última sessão falou sobre isso. Falou do quanto a dependência dos pais, os pais não se tornarem irrelevantes para a gente, não promoverem a nossa autonomia, que faz com que a gente repita essas relações de dependência. Ricardo falou: quando o narcisista te descarta, você acha que ele te trocou por alguém melhor, e isso fere teu ego. Sim. Não caia na tentação de provar algo, só deixe ir. Sim. O nosso valor não pode estar em jogo, né, Ricardo? É isso que a gente tem que fazer, essa mudança que a gente tem que fazer. Não é porque eu fui descartado, porque eu fui desprezado, porque o outro me rejeitou, que eu sou digna de rejeição, que eu sou digna de desrespeito. Não, né? E sou eu que estabeleço os limites para o que eu recebo do outro, para o que eu desejo do outro. Sou eu que determino os limites. Maria Lúcia falou: obrigada pelas dicas, ótima live. Então é isso, gente. Tô com medo que acabe a bateria aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom trocar com vocês. Muito obrigada pela participação, pelas dicas que vocês deram para as outras pessoas. É isso, estamos começando o ano, as luzinhas de Natal ainda não se apagaram. Vamos manter nossa candeia sobre a mesa, né? Não esmoreçam. Vamos ver que até na escuridão a gente pode acender nossa chama e não ficar na escuridão total, né? Aprendendo com ela.
Quando a gente está de olhos bem abertos, não existe escuridão. Os nossos olhos iluminam o caminho. A nossa alma ilumina o caminho por onde a gente está passando e a nossa fé mais ainda. Então, sigam com fé, acendam a chama de vocês, acredite com todas as suas forças que você é digno de amor, de viver o amor, de ser amada e que ninguém determina o seu valor, sabe? Só você mesma. E é isso, tá bom? Passem bem pelo luto, conheçam Quebrando o Padrão para passar por ele muito melhor, e não só por ele, mas para desconstruir todos os padrões disfuncionais que existem, que permanecem, para que você viva relações livres e prósperas nesse lindo ano que está começando, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.